Oi, Lohane, boa tarde. Conforme você solicitou, foi feito o desenho, tá? Alguns detalhes agora eu vou estar te passando. Bom, vamos na parte da cuba, tá? É, Foi feito um desnível, tá? De 7 centímetros, tá? Para essa peça que seria a rampa de acesso à cuba, tá? A gente tem 7 centímetros de distância e a cuba ela tá a 40 centímetros conforme você solicitar. Então a cuba ela é profunda e a gente tem 7 centímetros de desnível. Foi feito com a própria peça lateral da cuba, essa pecinha aqui, para servir de apoio para a tampa que você vai estar fazendo de madeira. Tá? Então ela tem apoio tanto no fundo quanto na lateral e quanto na frente. Tá? Então a gente tem esse dentezinho, tá, que serve de apoio, e você tem esse desnível aqui para poder estar trabalhando com a curva aqui, tá, com a parte do tanque. Na parte da pia, tá, foi considerada uma guarnição na frente e na lateral de 2 centímetros. No fundo, um cordão de 2 centímetros para que a gente consiga alinhar a bancada da área seca, tá, com a guarnição do outro lado. Porque se eu não tenho essa guarnição na parte de trás, o pessoal teria que fazer um recorte no revestimento para ter esse dente aqui, que seria a parte úmida e a parte seca. Então, com isso, o recorte é feito único, no mesmo alinhamento, e o acabamento fica melhor, tá? Na parte da cuba e na parte da calha, tá? Em projeto, eu considerei a calha instalada por cima, deixando apenas 1 centímetro aqui de distância entre a calha e esse cordãozinho, que a gente pode considerar como se fosse um frontão, tá? Esse cordãozinho ele tem 2 centímetros de espessura. Eu deixei 1 centímetro de folga entre a calha e esse cordãozinho, e eu tenho o recorte da calha sendo por cima a instalação dela. Com isso, eu ganho espessura de pedra de sustentação. Tá? Eu não consigo trabalhar com essa calha embaixo dessa peça, tá? Porque senão eu não tenho peça hábil mínimo para dar sustentação. Aquele desenho que você me mandou para poder verificar se era possível, não é possível porque eu tenho que fazer um recorte, tá? Para poder fazer a instalação da calha, e eu perco essa sustentação da parte da bancada na parte de trás. Então eu não consigo fazer o recorte, instalar a calha e ter uma sustentação em todo o restante da bancada. Na parte da cuba, eu considerei a cuba instalada por baixo e o granito avançando na borda de trás da cuba. Tá? Consequentemente, a gente vai estar fazendo um furo na bancada para a utilização de torneira, tá? Que seria a mesma posição do furo existente já da cuba. Tá? Na parte da frente, a cuba segue o mesmo alinhamento, tá, do recorte, e na lateral a mesma coisa, tá? Seguindo os mesmos alinhamentos na lateral, na frente, a parte de trás que a gente vai estar avançando para cobrir a parte da borda da cuba. Tá? No desenho está considerado aquele balcão lateral que não tinha inicialmente no primeiro projeto, tá? Balcão lateral aqui. E é isso aí. A parte da frente do tanque eu considerei uma saia de 50 e uma saia virando aqui 4 centímetros, para que quando o cara for montar a marcenaria, ela consiga dar um acabamento nessa lateral e não fica nenhuma abertura, tá? Tanto de um lado quanto do outro eu considerei a mesma coisa essa sainha, porque aqui a gente tem a projeção da parede e não dá para visualizar, tá? Então a gente tem uma saia de um lado e a saia do outro lado também, tá? Eu considerei essa peça uma peça única, não tendo uma emenda aqui. Então, ao invés de a gente ter uma área seca, ter essa emenda e uma outra área seca da parte do tanque, eu considerei como se fosse uma única peça, fazendo a junção de pia e parte de tanque, tá bom? Bom, vou estar te mandando só para você visualizar e me dar o ok referente a isso. Aí eu te mando o desenho com as medidas, tá? Só para ver se é isso mesmo que a gente estava conversando naquele dia, tá bom? Qualquer coisa você me dá um toque, aí eu consigo te dar um retorno. Eu não tinha te dado retorno antes porque eu estava finalizando e estava em parte de medições também, tá bom? A gente vai se falando, obrigado, até mais, tchau, tchau.